Salve, Rogério aqui, sem tempo, contando as melhores histórias. Faz tempo que eu não falo de assombração, faz tempo que eu não falo umas histórias meio aleatórias aqui, né? Peguei pra contar histórias que seriam bons filmes. Falamos do Unhudo, do Amortalhado, falamos do Assobiador. Quem mais? O Encourado. Todos criaturas folclóricas majestosas, sei lá, imponentes, que poderiam ser facilmente filmes de terror muito melhores aí que... Fale um filme de terror aí, Marcelinho. A Freira. Ah, com certeza. O Amortalhado, porra... Bem mais da hora que a Freira. Não me levem a mal, mas pelo menos 70% do Invocaverso tem roteiros melhores nas histórias que eu contei aí. Mas aí agora, hoje começar aí o mês aí contando umas histórias meio aleatórias. Então hoje eu vou falar histórias de cemitério e vou contar a história de 3 pessoas que desistiram de ser coveiro por encontrarem com coisas que não eram tão legais de serem encontradas, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, ativa o sininho aí, senão um negócio desses aí que apareceu no cemitério pros caras vai aparecer na sua casa, tá? Na base da ameaça, filho, na base da ameaça, se inscreva, ou a assombração e o capiroto vai aparecer pra tu aí. Primeiro, tem que ser da minha cidade. E tem um fato curioso, o meu pai morou atrás do cemitério. Mas meu pai, pelo que eu me lembro, a gente vai conversar com ele daqui um mês e meio, mais ou menos. Deixar a janela fechada. Cara, meu pai é muito... Eu também não ligo, tipo, eu não acho que vai aparecer uma assombração e vai fazer alguma coisa pra mim, entendeu? Tenho muito mais medo de 2 malucos de uma moto do que trombar com um capeta. E, inclusive, tomei uma arma na cara faz pouco tempo, então... Mas meu pai morou quando ele era jovem, assim, quando ele tinha sua idade, Marcelinho, uns 18, 17, 18, ele morou atrás de um cemitério, do cemitério da minha cidade natal lá. E aí ele falou que o pessoal contava muito a história de tipo, de ver alguma coisa estranha. E eu acho, se eu não me engano, ele falou algo bem parecido com o que eu vou contar aqui, de escutar, tipo, pessoa orando à noite, sabe? Pessoas cantando como se fossem cantos religiosos à noite, assim, no cemitério. Algo mais ou menos assim, mas meu pai falou que a criançada brincava, pulava o muro lá e não via nada demais no cemitério da minha cidade. Porém, eu vou contar a história. Meu tio trabalhava na funerária lá da cidade, mas eu acho que essa história não foi ele que contou, mas de repente foi alguém... Porque é fogo, né, cara? Meu pai morou atrás do cemitério, enfrentou o Saci. Meu tio era agente funerária, minha mãe trabalhava no hospital, via tudo quanto era tipo de coisa, as histórias vinham de todo lado. No início dos anos 2000 lá, dizem que tinha um coveiro e as pessoas comentavam muito de escutarem oração, gente cantando, gente falando no cemitério à noite. Diz que num dia de ronda que ele tava andando lá à noite, já tinham avisado ele que, tipo assim, às vezes a criançada invadia lá, aprontava, dava susto e às vezes as pessoas escutavam as coisas, viu? História de cemitério, sempre alguém vai dizer que viu um vulto, que viu alguma coisa do tipo. Com esse cara a situação foi a seguinte, ele estava fazendo a ronda numa bela madrugada comum de trabalho, já trabalhava ali há algum tempo, já tinha sido avisado de tudo isso, e ele fazendo a ronda ele teve a sensação de longe de ver uma pessoa passando. E aí o cemitério de Itapeva, ele é tipo uma ladeira que sobe e aí fica plano assim, sabe? Um morro e no final do morro fica retão assim. É que ele tava lá embaixo na entrada do cemitério, aí ele viu lá de cima, aí ele falou, pô, alguém aprontando, né? Criançada aprontando, ladrão de túmulo, esse tipo de coisa. E aí ele subiu pra ver quem que era essa pessoa, aí quando ele foi se aproximando, ele teve a sensação novamente de ver essa pessoa e era uma mulher. Aí ele falou, uma mulher, aí já foge um pouco daquele, né, perfil de moleque, ou de bandido, de homem, assaltante de túmulo, ou moleque aprontando, né? E aí ele foi chegando mais perto. E aí, tipo, ele foi andando entre os túmulos, assim, aí tinha uns mausoléus um pouco maior. Tipo assim, essa figura feminina passou por trás de um mausoléu, ele parou, né? Falou, opa, será que é uma emboscada, né? Aí ele olhou pra tudo quanto é lado, lembrando que isso é final dos anos 90 e início dos anos 2000. Quem tinha celular era muito rico, não era tipo, vou pegar meu telefone e vou gravar um vídeo aqui, ou vou ligar pra polícia aqui, vou ligar pra alguém, né? E aí, beleza, ele ficou naquela, é uma emboscada, não é uma emboscada, é uma emboscada, não é uma emboscada, aí ele foi até o mausoléu. Quando ele chegou no mausoléu, não tinha ninguém lá. Já ficou esquisito, porque ele tinha certeza que ele tinha visto alguém. Aí falou, vou voltar. Era coisa da minha cabeça, enfim, tô
tô viajando aqui, vou voltar lá pra Guarita, lá na entrada do cemitério. Até porque pelo trabalho dele, ele já deveria estar acostumado, né, a ver umas coisas. Não, eu tava acostumado com a molecada aprontando com ladrão de túmulo, entendeu? Enfim, cidade de interior, cidade pequena, enfim. No que ele tava voltando, ele teve uma sensação muito ruim, assim, sabe? De gelar as paquera, igual que eles falam, né? E aí nessa ele olhou pra trás e ele viu de novo a mulher parada. E como eu falei, né? O cemitério ele é uma ladeirona, assim. Então ele tava na parte mais baixa e a visagem, né? A assombração tava na parte mais em cima, assim. Quase perto da onde fica o cruzeiro. Sabe o que é o cruzeiro, né? Aquela cruz bem grande, assim, no meio do cemitério, que as pessoas acendem velas para pessoas que estão em outros lugares e não estão enterradas naquele cemitério. Aí o cara esfregou o olho, olhou, falou, tem uma mulher lá mesmo. E tipo, dava pra ver que era uma mulher, cabelo comprido, e não era ninguém vestida de branco, não era parece ser um fantasma, era uma mulher vestida com roupa, tudo. Aí o cara falou, não é possível, né? Aí ele voltou lá, senhora, e a mesma coisa, a mulher foi em direção ao mausoléu e no meio dos túmulos ela sumiu de novo. Aí ele pegou, voltou pra guarita da cidade, pra guarita do cemitério ali E aí ele falou, não, agora eu não volto mais lá, né? Passou a noite, tal, amanheceu, chegou o pessoal do administrativo do cemitério pra trabalhar e tal, e aí ele contou o que tinha acontecido. Pô, essa noite aí eu não sei se eu vi um fantasma, o que eu vi? Uma mulher apareceu, foi aqui, foi assim, assado. Aí o cara da secretaria do cemitério pegou e falou, uma mulher? Mas vamos até lá pra ver, né? E aí eles subiram pra olhar, aí bem certinho, onde o cara falou que tinha visto a mulher, alguém tinha violado o túmulo e tava lá, aberto assim, e tava aparecendo todo a caveira de quem tava enterrado lá naquele lugar. O que as outras pessoas contam é que depois de um tempo exumaram aquele corpo, foram atrás dos parentes e analisaram, era de uma mulher que foi enterrada ali há bastante tempo. Não sei o que ela tava fazendo ali, mas aí dizem que esse cara não voltou a trabalhar no cemitério. Aí essa é uma outra história, é um cemitério aqui de São Paulo, e aí tinha um cara, ele trabalhava no cemitério aqui e tal, e aí ele tava mais um dia aleatoriamente lá parado, e aí ele falou que tipo assim, foi um dia que ele já acostumado com a ver antigo e tudo mais, sabe, já calejado de cemitério, mas ele falou que esse dia marcou muito ele, porque quem faleceu foi uma pessoa jovem. Era uma pessoa assim, um adolescente, e aí eu não vou cair nesse mérito de se a pessoa estava aprontando, estava envolvido com alguma coisa assim, mas faleceu de forma violenta, entendeu? E aí o cara notou que a família tava, tipo, era uma família muito humilde e tudo, e a família tava sentindo muito a dor. Então foi um sepultamento muito triste, um emocional muito carregado, sabe? O ambiente não tava legal. Nunca tinha, sei lá, em 10 anos de cemitério, nunca nada tinha marcado ele tanto quanto essa vez. E aí, tipo, atrasou. Quando ele terminou de fazer o sepultamento, né, de jogar areia em cima do caixão e fechar tudo, e as pessoas foram indo embora, já tava bem mais tarde do que o comum. Normalmente ele ia embora ali por volta das 6, 7 horas da noite. Só que aí esse dia atrasou, ele foi ficando, aí ele foi tomar o banho dele, já era 8h30, 9 horas. E nessa, ele sozinho no cemitério, porque o vigilante que entrava para tomar conta durante a noite chegava às 22. E aí ele ainda estava sozinho, o pessoal do administrativo já tinha ido embora, tudo certinho. Ele saiu, quando ele saiu ali da casinha do pessoal ali da manutenção, né? Ele saiu, ele deu de cara com uma figura de um homem. E ele descreveu o homem assim como um homem pálido, alto, de boa aparência, assim, sabe? Barba rala e tudo. Vestindo uma roupa toda preta, assim, mas uma roupa normal, camiseta, calça, assim. E o cara encarando ele, né? Na cabeça dele, o que esse maluco tá fazendo aqui? Aí ele falou pro cara, o que o senhor quer? Posso ajudar? O cara não respondeu ele. Senhor, posso ajudá-lo? Esse horário não pode ficar aqui dentro. Aí o homem deu risada e foi andando de lado assim, entrou no meio dos túmulos sem desviar o olhar dele, dando risada, e entrou pro meio dos túmulos. Aí ele falou, pô, era só o que me faltava. Depois dessa carta de demissão. Não. Na cabeça dele não era assombração, não era uma entidade, não era nada. Era um doido, né? Um sem noção, sei lá, uma pessoa com algum tipo de problema mental, com algum tipo de, sabe, dando trabalho, sabe, assim, alguém assim que não deveria estar ali, mas era uma pessoa, não era uma coisa. Aí ele falou, pô, vou ter que ir atrás desse cidadão, né? E aí ele foi assobiando e falou, não, rapaz, volta aqui. E aí foi entrando no meio dos túmulos, a mesma coisa. O cara passou por trás do mausoléu, sumiu.
Aí ele voltou, pegou uma lanterninha, olhou tudo. E isso não era madrugada nem nada, era 9 horas da noite. Aí ele clareou todo o cemitério, bateu, luz pra cá, luz pra lá, e nada, não achou o cara. Aí quando ele tava voltando pra casinha lá da zeladoria, da manutenção, o cara tava parado na porta do lugar, só com o bracinho assim, esperando ele vir. Aí ele falou, ô, você é doido? Você é doido? Sai daqui, né? Aí xingou o cara de vagabundo, falou, sai daqui, você tá me dando trabalho, quero ir embora, quero ir pra casa, não sei o que, não sei o que. E o cara parado assim. Aí segundo esse senhor, o que ele fez? Tipo, pra ameaçar o cara, ele pegou uma pedra no chão assim e ameaçou jogar no cara. Aí o cara voltou a sorrir pra ele, né? Aí nada do cara sair de lá. Aí ele pegou, sai daí, rapaz, sai daí, vou chamar a polícia. Jogou a pedra, mas não pra acertar o cara, sabe? O cara nem se mexeu. Aí ele pegou e foi indo, tipo, sentido do portão, ver se tinha alguém passando na rua, se tinha algum polícia, se tinha alguém que pudesse ajudar ele, né? Tem um cara que invadiu aqui, não tem o que eu possa fazer. Aí ele deu, sei lá, meia dúzia de passos em direção ao portão, ele olhou pra trás, o cara já não tava mais lá. Voltou pra zeladoria, pegou as coisas dele, pegou a chave da casa, a carteira, tudo trancou. Aí quando saiu, deu de frente com o homem de novo. Aí o cara falou assim pra ele, né? O que você quer? Você é doido, né? Tipo, imaginando ainda que fosse uma pessoa, né? Aí ele pegou e falou que ficou puto, né? Com o cara assim. Aí abaixou, pegou uma pedra de novo assim. A hora que levantou a cabeça, o cara já não tava lá mais de novo. Aí o cara pegou nessa já deu 10 horas. Aí ele pegou e saiu. E na hora que ele tava indo embora, ele encontrou com o vigia, né? Do lugar e falou, ó, tem um cara lá dentro, assim, assado, eu não sei o que é, eu não sei o que ele quer, mas tá de brincadeira. E aí você que é o vigia do lugar, vai lá e vê o que você pode fazer. Aí esse vigilante entrou, ele pegou, ele foi pra casa. Aí o vigilante, eu não sei bem como que é o esquema deles, mas eles não trabalham todo dia seguido, né? Aí demorou uns 3 dias, ele encontrou o cara de novo, o vigilante. Aí o vigilante falou pra ele, cara, aquele cara que tava aqui, ele é um tipo de demônio. Ele ficou a noite inteira dando risada e, tipo, aparecendo e sumindo pra mim, aparecendo e sumindo pra mim. Aí o coveiro, né, falou pra ele, não, que é isso? Esse tipo de coisa não existe, tá ficando louco, não sei o quê. Daí ele falou, cara, aquilo lá era uma entidade maligna, assim, assado, e ele tava, por algum motivo, atormentando você e depois ficou atormentando eu. Beleza, aí o cara não levou muito a sério e passou. Aí passou mais um tempo e tal, por algum outro motivo, chegou um outro determinado dia que ele precisou ficar até mais tarde no cemitério. E ele já tinha até esquecido dessa história, já tinha passado muito tempo. Tava seguindo a vida dele lá, a mesma coisa, fechando tudo pronto, um dia mais tranquilo, não foi um dia tão carregado quanto a história do dia que eu comecei contando essa história. Ele se arrumou pra ir embora, saindo de cara com o homem de novo. Aí ele falou, não é possível, esse cara tá de sacanagem comigo. Aí ele pegou uma pedra, e aí que ele tava com sangue no olho, aí ele falou, vagabundo, sai daqui, jogou a pedra. Quando ele jogou a pedra, segundo ele, a pedra atravessou. E aí diz que ele começou pela primeira vez a escutar a risada. E era uma risada esquisita, segundo ele. Entrou, começou a andar entre os túmulos e sumiu. Aí ele pegou, ficou olhando e tal. Aí ele foi até mais ou menos a altura que o cara tava, aí ficou procurando. Aí quando ele olhou pra trás, o cara tava atrás dele, mas coisa assim de tipo 1,5 metro dele assim, ó, encarando ele. E aí ele falou que conseguiu olhar bem dentro do olho do cara. O olho do cara era inteirinho preto, sabe? A pele dele era não translúcida, mas muito clara. E tava sorrindo pra ele assim. Aí ele ficou olhando assim, aí deu tipo uns segundos na cabeça dele. Aí ele pegou as coisas dele, vazou. Aí pediu as contas, nunca mais foi trabalhar naquele cemitério. Tinha um cara que ele era o coveiro do cemitério e o irmão dele era o vigia do cemitério. Era comum ele estar lá fazendo os afazeres dele, como uma espécie de zelador. Ele fazia as covas e tal, arrumava as coisas, sentava tijolo e tal. E o irmão dele chegava à noite e ficava para fazer o vigia. Irmão, né, se davam bem e não tinha muito o que fazer, ele ficava um tempo lá, jogando baralho, trocando conversa fiada, e até dava, né, uma miguezinha e tomava uma cerveja com o irmão dele de noite no cemitério. Lembrando que todas as histórias que eu tô contando aqui, anos 90, início dos anos 2000, então não tinha tipo um CFTV, um monitoramento de câmera igual teria hoje, né? Aí nesse dia ele ficou com o irmão dele lá, jogando um carteado, tomando uma cerveja, e começou a chover muito, e não tinha como ir embora. E aí foi parar de chover, já era 11 horas da noite, meia-noite. E na hora de se despedir do irmão dele para ir para casa, eles escutaram um barulho, né? Tijolo, gente andando, coisa assim. Aí o irmão dele foi lá, pegou a arma, aí ele falou, eu vou ver com você. E aí foi os dois irmãos ver. Aí de longe, imaginaram ter visto uma criança. Como se fosse uma pessoa muito baixinha, só que assim, cabeça grande e tipo, não dava pra ver direito se era cabelo e tudo, mas era muito preto a cabeça, assim, muito escura a cabeça. E tipo assim, uns bracinhos esquisitos, sabe? Com formato estranho. Mas já viu que era uma criança esquisita na cabeça deles, né? Aí eles foram quietinhos, seguindo assim, né? Pra pegar no flagra.
Um deles armado e o outro lá de companheiro junto. Até que, tipo, no meio do cemitério mesmo, assim, eles chegaram. E aí tinha uma cova aberta. E aí tinha 3 criaturazinhas saqueando ali, sabe? Como se estivesse tentando pegar algo dentro da cova ali. E aí, segundo ele, eram 3 criaturas assim, tipo, humanoides mesmo, sabe? Só que tinham os braços mais compridos, um tronco mais pequeno, uma cabeçona. E aí diz que tinham uns olhos bem espelhados assim, só que não deu pra ver bem a feição do rosto porque eles estavam de costa. E diz que eles andavam muito rápido e de vez em quando eles andavam nas 2 pernas e às vezes andavam, sabe, de 4 assim, como se fosse um bicho. E aí eles não sabiam o que fazer, porque eles não sabiam que bicho era aquele. Se aquele bicho ia fazer alguma coisa. E nesse momento de indecisão, um irmão falando com o outro, escondido, olhando de longe as criaturas, uma das criaturas puxou um osso. E aí essa criatura tava, tipo, roendo assim, sabe? Tentando pegar alguma coisa. Aí eles ficaram com puta de um cagaço e ficaram ali uns 40 minutos observando essas criaturas. Chegou uma hora lá, começou a engrossar a chuva de novo, elas meio que arrumaram a bagunça que elas estavam fazendo ali e correram pra fora do cemitério. Aí os dois nem sabiam quanto tempo já estavam ali olhando aquilo lá, eles ficaram tipo observando como se as criaturas não estavam perto deles. Aí correram pra dentro da casinha lá do vigilante, ficaram um tempo lá trancado lá pra ver se nada aparecia. Aí tipo, foi passando a noite, foi amanhecendo, aí no outro dia, aí eles foram lá ver o túmulo, né? E a terra tava remoída mesmo, alguém tinha fuçado lá e eles não sabiam explicar o que eram aquelas criaturas. Aí naquele dia os dois pediram a conta do cemitério e nunca mais voltaram. E quem pagou a conta do morto? Aí eu já não sei. Aí eu só tô contando a história dos caras que abandonaram o cemitério. Aí se vira aí com a administração aí. Se você gostou, se inscreva, curta, comenta, tamo junto, ativa o sininho, é nóis.